Seja muito bem-vindo ao Giro de Notícias semanal da Premier. Opa pessoal, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias e dessa vez a gente fez com uma temática especial. Por quê? A gente sabe que essa semana teve uma notícia que infelizmente veio a ocorrer da invasão de fato da Rússia na Ucrânia. Então a gente vai fazer com um tema mais voltado para isso, para essas questões e como que isso pode impactar as economias e os mercados globais, mas a gente vai dar mais detalhes do que a gente normalmente dá passando por cada notícia, porque a gente vai focar mais exatamente nessa. Exatamente. Basicamente a gente não vai trazer tantos eventos distintos um do outro, só que a gente vai focar basicamente nesse acontecimento e em diferentes desdobramentos dele. Todos sabemos que todo mundo basicamente se assustou, né? Quando lá pela madrugada, aqui no Brasil, na madrugada de antes de ontem, veio a notícia então de que de que tropas russas invadiram de fato a Ucrânia, e aí depois dos avanços das tropas e das respostas, basicamente de autoridades ocidentais, pelo menos respostas em discursos, né, ao ocorrido. Então a gente tem que ver determinados desdobramentos, determinados pontos. O que tem hoje, na atualidade, que tornou tão propício para que o Vladimir Putin realmente invadisse a Ucrânia? Porque a gente sabe, há muito tempo ele está planejando isso. Mas por que ele invadiu hoje? Por que a Europa está tão frágil perante as questões russas? Um ponto que a gente tem que ver aqui é a inflação. Até dá para ver na tela de vocês que a inflação nunca esteve tão alta na Europa. Esse gráfico mais de baixo mostra que a inflação ela está muito alta, ela subiu muito nos últimos tempos, agora principalmente mais a partir de janeiro, né, de 2020. E em janeiro de 2022 a gente vê esse número de 5,1, né? E qual que é a mais baixa lá da Europa? Em janeiro de 2022, a da França, de 3,3, que já é um número, consideravelmente alto se a gente pega que é a Europa, né? Que nunca teve um histórico de inflação tão alta. E a mais alta, que é a da Lituânia, que daí é 4 vezes a da França, que daí que é realmente muito alto. E o pessoal, eles separaram nesse infográfico bem bacana, que dá para achar no site do próprio Banco Central Europeu, mostra exatamente os principais fatores inflacionários que compõem o índice. Quais que foram os que puxaram o índice para cima? Ali a gente vê que de casas, eletricidade e gás natural foi o maior, com 11,9%, o componente com o maior fator inflacionário dentro desse índice de inflação deles, e o segundo maior, transporte. Então isso tudo tem a ver com o quê? Com o preço do gás natural, da energia elétrica e da gasolina, do petróleo, no que tange aos transportes. E é aí que entra o ponto, e que a gente tem um vídeo no canal já comentando sobre esses fatores. Um deles é: a Europa está nas mãos da Rússia, onde a gente fala dessa tentativa de mudança da Europa para uma matriz energética mais limpa, mais verde, mais sustentável, digamos assim, que acabou inviabilizando muitas vezes investimentos em uma produção de energia mais convencional, digamos assim. Enquanto que a Rússia não está se ligando muito nisso, né? Continuou produzindo, e a Europa precisa muito do gás natural da Rússia. Então a Rússia tem uma estatal, a Gazprom, de energia, que fornece energia para a Europa. Ou seja, a Europa tem um contexto de vulnerabilidade no que tange a sua matriz de energia, e parece que ela não estava preparada para dar um passo tão grande nessa questão de energias renováveis como eólica, solar, que não são garantidas que vai ter o ano todo, ainda mais em um continente como o europeu, que faz muito frio, às vezes não bate tanto sol em algumas regiões, então é complicado. E a Rússia, por outro lado, tem essa oferta de energia, que se ela restringir essa oferta, a Europa vai ser obrigada a comprar energia de um país que vende por mais caro, ou seja, isso inflaciona toda a cadeia de produção. As indústrias, as pessoas nas suas casas, principalmente no inverno rigoroso da Europa, precisam de energia, tem muita demanda e uma oferta baixa caso o Putin queira, caso a Rússia restringe essa oferta. Exatamente. Basicamente, a Europa ela é quase completamente dependente da Rússia no que tange a energia. E como o Felipe falou, se as sanções econômicas daqui a pouco forem tão altas e tiver um conflito econômico
tão grande entre a Europa e a Rússia, a ponto de daqui a pouco a Rússia cortar completamente a oferta de energia lá para a Europa, isso pode complicar muito a questão da inflação europeia, porque a oferta vai ficar maior, vai ficar realmente mais difícil ainda. E como até agora os europeus, o Banco Central Europeu, não anunciou nenhum plano, pelo menos não de forma veemente, de aumento da taxa de juros, como vem ocorrendo nos Estados Unidos, mas não vem ocorrendo na Europa, justamente porque tem muitos países bem endividados, né? Espanha é um exemplo. Esses países, se a taxa básica lá aumenta, a dívida também aumenta, e isso basicamente não é nada bom, então não se tem muito esse plano, esse desejo de estar aumentando os juros, que era uma medida que poderia daqui a pouco estar controlando a inflação. Então eles não podem estar combatendo muito a inflação com juros, e também estão muito expostos a, se a Rússia cortar a oferta de energia, a inflação aumentar ainda mais. Exatamente, então a gente também tem um vídeo no canal falando sobre essa questão da maior inflação da zona do euro, onde a gente comenta por que é complicado de estarem aumentando a taxa de juros, e é justamente esse o ponto que o Gabriel comentou. Aumentando a taxa de juros significa que os países muito endividados, como Itália, Grécia, Espanha, vão ter que pagar um juros maior da sua dívida. Isso vai dificultar muito as contas desses países. É aquela coisa, a Europa tem uma união monetária, ou seja, a moeda é a mesma, só que não tem uma união fiscal. Cada país gasta de um jeito. A Alemanha tem uma austeridade maior, gasta menos. Já outros países, como a gente viu, Itália e Grécia, gastam mais. Então isso cria um desbalanço, mas a moeda é a mesma. E isso complica bastante. Mas vamos então dar uma analisada em um outro aspecto. Por quê? Como a gente comentou, ali a gente pegou os importadores de gás natural com origem na Rússia. E a gente vê que 72% são da Europa. Ali se divide entre a Alemanha, que é uma das maiores, a Itália, a França, Turquia, a Holanda. Esses países importam gás natural da Rússia, esses países europeus. Isso demonstra que eles têm uma alta dependência da Rússia, e a Rússia controla muito a oferta de energia na Europa. E, de novo, se a oferta se reduz porque o Putin decide restringir para a Europa, o que acontece? Os preços sobem. E preço de energia subir significa inflação, aumento geral de preços, porque de forma geral os produtos são influenciados na sua fabricação pelo custo da energia. Além disso, outro custo que influencia toda a cadeia de produção e tende a levar uma inflação para os bens e serviços finais é o petróleo. E a gente vê que o preço do petróleo atingiu ali praticamente os $100 o barril de petróleo. Então é um dos maiores preços desde 2014, o que é muito relevante. O petróleo aumentando de preço, o custo de logística, de transporte, de tudo aumenta de preço, se a gasolina está com preço maior, e dos derivados de petróleo também. Tudo que é fabricado e utiliza um pouco de petróleo vai ficar mais caro porque vai ter esse custo maior. Então isso demonstra a fragilidade da Europa e a estratégia do Putin, que dá para ver que ele planejou tudo isso detalhadamente. Ele esperou chegar nesse momento, passar a Copa do Mundo de 2018, os eventos esportivos. Ele esperou até mesmo a troca do presidente, que você gostando ou não do Trump, é um fato de que ele tinha uma postura muito diferente que a do Biden, o que podia ser melhor ou pior, enfim, mas o fato é que o Putin esperou chegar um outro perfil de presidente também nos Estados Unidos, esperou mudar o perfil europeu também, e a situação econômica e fática da Europa, que, como a gente demonstra, está um pouco mais frágil em relação à Rússia, que também se fez uma aliança um pouquinho mais próxima com a China também nos últimos tempos. Exatamente. E o que mais a gente precisa, né, levar em consideração? A questão do trigo, do milho, da soja. O que acontece? A Rússia é um grande exportador, tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes exportadores dessas commodities, que são fundamentais também lá para a Europa, principalmente no que tange a questão da alimentação. Você deve ter escutado alguém nesses jornais falando que a Europa não produz alimento. A questão é que a Europa é completamente dependente também da Rússia, da Ucrânia, não só nesses alimentos também, mas a questão dos próprios fertilizantes. A Rússia também está muito envolvida na distribuição, comercialização de fertilizantes. Então, daqui a pouco você tentar excluir completamente a Rússia
por exemplo, do sistema econômico global tentar fazer isso, você dá um tiro no pé muito forte em você dá vários tiros no pé. Por quê? Porque você precisa da Rússia para energia, precisa da Rússia para alimentação, para fertilizantes, para várias outras coisas. Então, Europa, por mais que os governantes queiram mostrar que eles estão tentando aplicar sanções, tentando defender a Ucrânia, eles não podem elevar tanto essa suposta defesa ao ponto de atacarem a si mesmos e a sua população. Exatamente. Então a Europa ela se colocou nesses últimos tempos numa situação um pouco mais frágil do ponto de vista energético, do ponto de vista também das parcerias comerciais, e é claro que se a Europa não se reestruturar também, é uma ameaça para outros tipos de países. É claro que a Ucrânia era um caso mais específico, né? O Putin já descrevia em documentos mais antigos também que tinha essa ideia de que a Ucrânia fazia parte do povo russo, etc. e tal, e também a Rússia ela não está oficialmente na OTAN, então facilitou, porque no tratado da OTAN diz que se houver uma invasão em um dos países membros, ela vai fazer uma defesa militar. Só que a Ucrânia estava meio que no processo de repente entrar ou não, então ficou nesse limbo e parece que de fato não está tendo uma defesa militar até agora. Então, claro, isso afetou muito a Ucrânia em si, mas vamos ver quais vão ser os próximos passos. O fato é que as sanções econômicas, pelo menos por parte da Europa e dos Estados Unidos, parece não estar surtindo muito efeito, porque elas são muito frágeis por enquanto, e se houvesse uma mais forte, a Rússia teria como contra-atacada devido ao fato de que ela se colocou estrategicamente nessa posição onde ela se encontra. Exatamente. O Putin ele realmente foi planejando tudo isso. A gente vai ver daqui a pouco também indicadores que mostram que de fato ele foi se preparando bastante. Vamos ver também impactos do que aconteceu dessa invasão lá na Ucrânia nas moedas. A gente vê aqui que o dólar, que é a moeda padrão de pagamentos internacionais, ainda é a principal moeda que existe no mundo. O dólar, depois de dias até caindo, ele teve uma disparada, então dá para ver pelo gráfico que ele subiu. Por quê? Porque os investidores que buscam muitas vezes o dólar como proteção em um momento de tanta incerteza voltaram a fazer isso. Então o dólar teve uma disparada e as moedas lá, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, tiveram grandes quedas. Então teve muito dinheiro saindo lá da Rússia. Daqui a pouco a gente vai ver que a bolsa lá da Rússia caiu pra caramba, caiu muito. E também o próprio dinheiro lá da Ucrânia, poxa vida, um país que vem sofrendo uma invasão da Rússia, começou a ficar muito feia também a questão lá na Ucrânia. Até teve gente, teve um comunicado agora que os ucranianos eles vão ter cada vez mais dificuldade de sacar o seu dinheiro. Por quê? Porque os bancos, parece que eles vão ter agora aquela questão de poder de congelar o dinheiro dos ucranianos até para o governo tentar evitar que ucranianos saiam do país, porque eles precisam ter a sua defesa, precisam ter os seus civis participando da defesa militar. Então a moeda ucraniana perdeu muito valor também. E a gente sabe, quando a moeda perde valor, a inflação no país aumenta, porque é isso que de fato é a inflação, gera a desvalorização do dinheiro. E também tem a ver com uma expectativa inflacionária do futuro. Por quê? Normalmente os dados históricos comprovam que quando há um período de guerra, os países precisam se financiar e muitas vezes eles fazem isso através da impressão de dinheiro. Então imprime dinheiro, usa para pagar as armas, etc. E no fim o dinheiro acaba se desvalorizando porque imprimiu muito dinheiro e no momento que o país não está sendo produtivo, está na guerra, não tem o que fazer, então a moeda se desvaloriza. Então o pessoal já está tirando o dinheiro de lá e já está precificando essa possível inflação no futuro e colocando aonde? Em ativo de segurança. Então o próprio ouro se valorizou e, como o gráfico mostra, também o gráfico ali de cima, o índice dólar, que é um índice que compara o dólar com uma cesta de outras moedas do mundo, então euro, ien, franco suíço, entre outras, e o dólar de forma geral está se valorizando frente a essas outras moedas, essa cesta de ativos. E aqui a notícia referente às bolsas, obviamente elas caíram muito na própria Alemanha, que, como a gente falou, depende muito da Rússia, no fator principalmente energético. Então as bolsas na Alemanha, que é o gráfico no canto inferior direito, caindo bastante. O gráfico das ações, dos índices de ações da Rússia, obviamente teve uma queda de quase 90 graus, como você pode observar ali. E como a gente comentou,
o preço do petróleo, que se elevou muito para os maiores patamares desde 2014. Então é claro que teve um efeito muito grande no mercado. Como é que as empresas vão conseguir lucrar em um cenário, um contexto de guerra? Ou a própria Alemanha, com um altíssimo risco envolvendo os seus negócios internacionais. Então, obviamente que teve um impacto muito negativo para essas bolsas. Exatamente. Bom, e eu falei anteriormente que a gente ia ver alguns indicadores que mostravam como a Rússia de fato tinha se preparado tanto. A gente está vendo aqui nesses dois gráficos. No da esquerda mostra o histórico a partir de 2018, um pouco antes, das reservas internacionais da Rússia. O que é a reserva internacional? É aquele valor, aquele dinheiro que um país tem, nós também temos nossas reservas, aquele dinheiro que um país tem em outras moedas que não sejam as suas. É mais comum que se tenha essas reservas em dólar, também pode ser em ouro também, ou em euro, outras moedas. As reservas aqui da Rússia, elas subiram cada vez mais, e agora que estão em um topo, né, estão bastante altas, ou seja, que a Rússia está preparada para caso daqui a pouco sofra sanções. Agora a gente vê que realmente foi um momento que, se fosse uma coincidência, a gente diria, pô, que coincidência feliz, né? Mas a gente sabe que não foi, que o Putin foi se preparando para isso. E no lado direito, as reservas internacionais justamente em ouro, que também estão em um patamar que está muito alto, bem como as reservas internacionais em moedas em si, então que realmente ele foi elevando cada vez mais essa sua reserva, foi elevando cada vez mais o dinheiro que o permitia estar realizando algo que, sim, de fato é bem arriscado, que pode gerar várias sanções, como as que estão sendo anunciadas, né? Apesar de não tão fortes como muita gente daqui a pouco temia que fosse acontecer. Isso até se refletiu ontem no próprio fechamento das bolsas, a bolsa americana até fechou em alta, né? Então isso foi se refletindo. E o importante destacar, porque dá para fazer uma analogia como se uma pessoa física, por exemplo, se você fizer um dinheirinho de reserva, você consegue passar por momentos de maior turbulência. Então, por exemplo, a pessoa está planejando pedir demissão porque não quer mais trabalhar em um determinado lugar. Pô, o que a pessoa normalmente pode fazendo? Pode juntando um pouco de dinheiro, fazendo uma reserva para ter um dinheiro para passar por um período de turbulência. Enquanto ela vai estar desempregada, procurando um novo emprego, ela tem um dinheiro em caixa que ela guardou previamente. No caso do Putin, é a mesma analogia, só que a nível internacional, por isso reservas internacionais. O dinheiro que a Rússia dispõe para fazer pagamentos internacionais. A reserva de dinheiro que ela tem, seja em dólar, euro, ouro, como a gente mencionou, títulos públicos federais de outros países, enfim. E claro, ouro, um ativo de proteção, aumentando muito na reserva internacional, poxa, estava se preparando para alguma coisa, né? Isso que a gente pode tirar de lição. E passando aqui para a parte final, que é a sanção, do ponto de vista econômico, uma das maiores possíveis, que seria a retirada do sistema SWIFT. O que é o sistema SWIFT? É um sistema de pagamentos internacionais. Então, ele é feito sem fronteiras, digamos assim. Claro, o que isso lembra? Pagamentos internacionais. Lembra uma opção de tentar contornar isso, que a gente vai falar mais para frente, que é o Bitcoin. Mas o SWIFT, ele é diferente do Bitcoin. Ele tem uma administração centralizada, e quem que tem a maior influência nesse sistema SWIFT de pagamentos entre países são os Estados Unidos. Então, claro, os Estados Unidos poderia cortar a Rússia desse sistema SWIFT como uma forma de punição, de sanção relativa a essa invasão à Ucrânia. Só que por que os Estados Unidos não fazem isso? Porque, de novo, o Putin já sabia dessas noções de que os países europeus provavelmente iriam preferir não. E há boatos que a Alemanha foi um dos países que preferiu deixar para um pouquinho depois essa sanção. Por quê? Porque a Alemanha depende muito da Rússia. Vários outros países também dependem muito da Rússia no sentido de fazer essas negociações. E se fora do sistema SWIFT eles tivessem que fazer por outro jeito essas transações que envolvessem mais custos operacionais, poderia inviabilizar muitos negócios e seria ruim para a Alemanha, para os países da zona do euro, que estão já passando por um período de inflação e de fragilidade, países muito endividados. Então, ter mais um custo logístico de transporte e de pagamentos, claro que não seria muito bacana. Então, até por isso que não tá ocorrendo ainda essa sanção da retirada da Rússia desse sistema SWIFT. Exatamente. A gente está naquela situação que tem esse sistema que é tão importante, e que um país, vamos supor a Alemanha justamente, que é o mais dependente, ela é da Europa, que é dependente da Rússia, então que a Alemanha ela tem duas opções. Uma opção que seria de pressionar a saída da Rússia do sistema SWIFT, envolveria também que ela
possivelmente não teria acesso à energia lá da Rússia, acabaria voltando consequências bem fortes para ela. Outra opção seria falar, não, acho que a Rússia tem que sofrer sanções, mas essa vai lá, vamos deixar para depois, agora não é tão produtivo isso, né? Claro que não vai afetar tanto ela assim, e é isso que pelo menos a gente deve ir vendo nos próximos no curto prazo, né? Tanto pela Alemanha quanto pelos outros países lá da Europa que são completamente dependentes da Rússia. E mais uma prova de que o Putin estava arquitetando esse plano já há bastante tempo. Porque há muitos e muitos anos a gente vem vendo países dizendo não, vamos proibir o Bitcoin, e a Rússia, é claro, era um desses. Então o próprio Banco Central da Rússia já estava indicando isso. Poxa, vamos proibir, vamos banir o Bitcoin e tal. Só que o Putin e uma outra ala das lideranças da Rússia pensou o quê? Poxa, de repente pode haver alguma vantagem no Bitcoin. Então eles começaram a enxergar um valor, eles se prepararam montando suas reservas internacionais em níveis maiores do que o normal, se prepararam comprando ouro e se prepararam com o quê? Com uma regularização ao invés de um banimento puro do Bitcoin. Por quê? É claro que o Putin não deseja que a população da Rússia utilize Bitcoin. Por quê? Porque lá a gente sabe que tem várias restrições de liberdade e é claro que a liberdade monetária foi uma das restrições do Putin, está sendo em tempo real, né? Então, claro que o Putin e grande parte dos líderes lá gostaria de proibir o Bitcoin. Claro, proibir para o cidadão interno. Só que eles olharam com uma outra ótica. Poxa, de repente a gente tenta regulamentar essa questão, porque pode ser que no futuro a gente precise de uma forma de fazer pagamentos internacionais, sem fronteiras, com baixas taxas, instantâneo e com uma autenticidade garantida em valores altos. Que outro sistema, sem ser o sistema SWIFT hoje, que poderia estar fazendo isso sem fronteiras? E é claro que há uma resposta, que é o Bitcoin. Então, por esse motivo, o Putin cogitou somente fazer regulamentação dessa criptomoeda, porém não banir, porque pode ser que ele, inclusive, precise do Bitcoin em algum momento. Ele preferiu não descartar essa arma, justamente porque o Bitcoin permite fazer o que o SWIFT faz, só que de forma descentralizada, que não é controlada por um país centralmente e que tenha uma certa agilidade e baixos custos de transação. Exatamente. Você pode estar se perguntando também, tá, mas então por que o Bitcoin, quando a Rússia invadiu lá de fato a Ucrânia, por que o Bitcoin não disparou? Por que ele caiu mais de 10% naquela madrugada? A questão é que o Bitcoin, por ser sim um ativo muito volátil e também por não ser aquela questão que todo mundo tem consenso unânime praticamente, que é uma moeda bem segura, ainda sofre muitas oscilações. Então, quando o mundo se estremece por alguma questão, quando todos os investidores ficam temerosos, a incerteza ela também influencia a cotação do Bitcoin. E como o Bitcoin ele nunca fecha, né? Ele é 24 horas e na madrugada, por exemplo, a nossa bolsa estava fechada, mas o Bitcoin negociado livremente, ele sofreu também, evidentemente, as consequências, mas também é um ativo muito rápido e também horas depois, né, virou para uma alta. Por quê? Porque algumas horas, né? Exatamente, algumas horas são suficientes para que os investidores vão entendendo basicamente o que está acontecendo, o que está por vir, para que vão entendendo a gravidade da situação, o nível das sanções. E com a fala do Biden ontem, que muitos investidores entenderam que as sanções eram até mais frouxas do que se imaginava, então acabou que sim, muita gente foi se acalmando nessa situação. E é claro, a gente tem que lembrar que hoje em dia o Bitcoin ele também é muito utilizado como um investimento, digamos assim. Então, às vezes, tem clientes institucionais, grandes fundos de investimento que acabam investindo em Bitcoin e tem uma estratégia. Poxa, tem um stop loss. Se eu perder tanto, se ele cair até tanto, a gente vende e realiza o prejuízo até aquele patamar. Às vezes acontece isso. Tem os contratos futuros, então o pessoal que entrou vendido, por exemplo. Então, são várias questões que influenciam o preço no curto prazo que podem causar essa questão. Então é importante destacar esses pontos. No curto prazo, o Bitcoin vai ter sim oscilações muito grandes. Mas qual que é, quando falam que o Bitcoin é um ativo de proteção? Ele não é um ativo de proteção no curto prazo, pelo amor de Deus, olha a volatilidade que tem.
Mas no longo prazo ele protege, se a gente pegar os dados históricos, contra a inflação e com sobras, né, pessoal? Porque o Bitcoin ele tem um número limitado de emissão, enquanto que o dinheiro dos países não tem. A expansão da base monetária cria a desvalorização, uma tendência de desvalorização das moedas que acaba não ocorrendo com o Bitcoin. Por isso, no longo prazo, ele acaba tendo uma proteção patrimonial, pelo menos foi isso que os dados históricos nos remetem até então. Exatamente. Bom, nesse vídeo a gente mais mostrou então diferentes ângulos do que está acontecendo, diferentes desdobramentos, para que você não fique talvez tão perdido, porque todos nós, a gente em algum nível está perdido, porque para entender perfeitamente o que está acontecendo, os motivos pelos quais alguma coisa está acontecendo, o que vai acontecer, só estando lá no governo Putin mesmo, só estando lá na região e sabendo o que se passa na cabeça dele, qual que é o plano de fato, qual que é a sua estratégia, tá? Então, esse foi um giro diferente, né? Mas foi mais para você ficar um pouco mais contextualizado. Então tá, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Vocês têm o espaço dos comentários para colocar o seu ponto de vista, para concordar, discordar, enfim. Então deixe seu comentário e nós convidamos vocês, como sempre, a conhecerem os nossos cursos. Curso BVI de Bolsa de Valores para iniciantes, onde nós falamos sobre o mercado de capitais de uma forma geral, mas focando em Bolsa de Valores. Curso Start para quem está começando, quer saber as diferenças renda fixa, renda variável, conceitos básicos de economia. E fundos de investimento imobiliário que no longo prazo podem proteger o patrimônio de vocês, pelo menos contra a inflação. Então agradecemos a atenção de todos, até o próximo vídeo.